Olá, eu sou Davi e hoje quero falar com você sobre o dia do juízo. Bom, nós sabemos que muitos sabem que hoje é o dia do toque do shofar, Yom Teruah, ou o dia do juízo, Yom Hadin, o dia do julgamento. E esse é um dia do ano em que é um mandamento prescrito na própria Bíblia, parar tudo como um dia de descanso, em que nós devemos ouvir o som do shofar. Shofar, para quem não sabe, é um instrumento de sopro como esse aqui, que tem um som muito alto. E quando você escuta ele de forma pessoal, isso meio que nos estremece por dentro. E nesse dia nós devemos ouvir esse som e refletir sobre nossas ações. Existem vários simbolismos sobre o que pode significar o som do shofar, mas eu quero ler aqui para vocês um versículo que está lá em Efésios 5:14. Pois todas as coisas reveladas são luz. Por isso é que se diz: desperte, dorminhoco, levante-se dos mortos, e o Messias brilhará sobre vocês. Bom, nesse versículo a gente vê: desperte, dorminhoco, ou seja, desperte, ó tu que dormes, em outras versões, Você deve despertar, deve sair do sono, porque muitas vezes nós nos encontramos em sono espiritual, em que nós não buscamos, em que nós não obedecemos, em que nós deixamos para depois, e isso acaba se tornando um sonho, em que nós estamos cada vez mais vivendo esse sonho, que não é a realidade. A gente pode tentar viver uma vida sem Deus, uma vida sem arrependimento, uma vida simplesmente por viver. Contudo, isso será um sonho, pois a nossa vida aqui nessa terra deve ser vivida visando a realidade. E nada é mais real do que aquilo que existe do outro lado da cortina que nos separa. Que separa a vida, as pessoas que estão aqui vivas, e depois o outro mundo, o mundo vindouro. Então a gente vê que verdadeiramente nós devemos despertar em todos os momentos, despertar para a realidade, olhar para nós mesmos e ver aquilo que nós precisamos consertar. Porque se nós nos levantarmos dos mortos, como está aqui, no caso, levantar-se dos mortos é sair do poder do pecado, porque o pecado é a morte, e aquele que encontra-se no poder da morte está morto. Às vezes não está morto fisicamente, às vezes o coração ainda bate, contudo ele está morto espiritualmente e precisa ser revivido. E isso só se pode quando a gente verdadeiramente se arrepende e recebe a palavra e a salvação de Yeshua, o Messias, dentro de nós. Porque é isso que verdadeiramente nos faz transformar, que é o amor. E assim, se a gente se despertar, se a gente se levantar dos mortos, o Messias, o Mashiach, o Yeshua, vai brilhar sobre nós. E a sua luz verdadeiramente é amor, é bênção, é vida. E como que funciona isso? Um morto, um dorminhoco, eles ficam no escuro. O morto fica dentro de um caixão debaixo da terra. Um dorminhoco fica com as janelas fechadas. Contudo, o que Deus quer de nós é que verdadeiramente nos abramos para a luz e vivamos aquilo que Ele tem para nós, porque a luz dele brilha sobre todos nós. Contudo, é escolha nossa nos colocar aonde nós podemos ser iluminados ou nos dirigir a cavernas profundas, a sombras, a florestas densas, ou ir até campinas ou pátios onde a gente recebe essa luz de forma plena. Assim, o toque do shofar é um chamado ao arrependimento. Portanto, que nós todos nos arrependamos hoje de tudo aquilo que nós temos errado, de todos os erros, de todas as omissões, porque
realmente todos nós erramos e nós nunca vamos conseguir ser perfeitos 100%. Nós estamos nesse corpo e nós somos homens. Nunca vamos conseguir acertar tudo em todas as coisas. Contudo, é nosso dever buscar fazer o nosso melhor sempre. E sempre que nós olhamos para trás, nós vemos que nós poderíamos ter feito melhor. E isso é o arrepender-se, é você reconhecer que você poderia ter feito melhor, que você poderia ter feito mais, que você poderia ter acertado, contudo não o fez. E assim, querer acertar da próxima vez, fazer melhor e não querer repetir isso se dá também pelo amor. Portanto, não levemos o toque do chofar ou chamado ao arrependimento como medo, obedecer, como se voltar para os caminhos de Deus por medo do juízo. Sim, o chofar anuncia o dia do juízo de Deus, o dia em que Ele julgará todos nós pelas nossas ações. É aqueles que tiverem vivido pelo amor em Yeshua HaMashiach, Yeshua o Messias, esses viverão, esses serão acolhidos. Então, é muito interessante que um dos significados do toque do chofar é este. Isso aqui é um chifre de um animal. Esse animal não está mais vivo. Se ele estivesse, isso aqui não seria um instrumento. Isso aqui ainda faria parte do corpo do bicho. Então, muitas vezes a gente vê chofar, um chofar feito de chifre de cordeiro, de carneiro, né? E esse aqui eu não sei exatamente de qual bicho é, mas muitos chofarot, né, que é o plural, eles são de cordeiro. Assim, quando a gente ouve o chofar, imediatamente a gente sabe, mesmo que não de forma que a gente pense nisso, mas a gente pode inferir que um animal morreu para que aquele som chegasse até nós. Assim, quando a gente ouve o chofar, quando a gente ouve a voz de Deus clamando, arrependam-se, a gente deve saber que a expiação já foi feita e o Cordeiro de Deus já foi sacrificado, foi morto para nos perdoar pelas nossas transgressões. Esse é Yeshua, e ele ressuscitou para comprovar que dele provém toda a vida, porque a vida não pôde ser contida pela morte, e ao terceiro dia ressuscitou. Assim, tenhamos em mente que o chofar clama: a expiação já foi feita, arrependam-se, tenham vida, antes que seja tarde demais. Assim, receba essa salvação, receba essa palavra em sua vida, e aquilo que você sabe que precisa mudar, mude, porque essa é a vontade de Deus para você, para mim e para todos nós. Porque aquele que ama a Deus, esse sempre vê em si mesmo coisas as quais melhorar. Essa é a minha palavra para você hoje. Que Deus te abençoe muito, que Deus te faça ouvir o som do chofar em seu coração e quebre as muralhas do pecado, as muralhas do medo, da tristeza e da angústia. E assim, que essas muralhas que tapavam essa luz, que tapavam o seu acesso a essa paz, a alegria, ao amor e à salvação, que essas muralhas caiam por terra e você possa receber tudo isso hoje. Mas tenhamos em mente que isso depende de você. A expiação já foi feita, o chofar será tocado, mas agora é você que escolhe atender a esse chamado. Então, quando o último chofar for tocado, quando Yeshua estiver aqui conosco, você estará com Ele também, pela eternidade. Essa é a minha palavra para você, que Deus te abençoe muito e te dê a sua paz. Muitas das coisas que eu falei nesse vídeo aqui, eu tirei de um estudo do Tzadok Ben-Derer, né, o Rosh, e eu vou colocar o link aqui na descrição também, se vocês quiserem assistir. Até a próxima. Tchau, tchau.